Irmãos, nós vamos parte 5 do Evangelho de Mateus, e é o capítulo 5. Esse capítulo é um capítulo muito importante, porque aqui Jesus começa a dar os seus ensinos, os seus ensinamentos, e é importante isso aqui. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre o ensinamento de Jesus, entenda, Jesus está ensinando a respeito da lei, ok? Jesus não está ensinando a respeito da graça propriamente dita, ele está ensinando a respeito da lei. É isso que as pessoas precisam entender, porque quando a gente fala que não é a observância da lei que dá salvação, irmãos, nós não estamos falando que a lei não serve para nada, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que ela não é requisito para a salvação em Cristo, que a salvação em Cristo vem através da fé, crer em Jesus. Mas normalmente o que as pessoas pregam? Se alguém pergunta, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí eles querem responder como Jesus respondeu ao jovem rico: conhece os mandamentos? Não adulterarás. Não... Mas Jesus respondeu para alguém que estava debaixo da lei, não para alguém que estava debaixo da graça. O tempo da graça ainda não tinha vindo. Mas Jesus não estava? Mas o tempo da graça ainda não tinha vindo. O tempo da graça vai começar com a ressurreição de Jesus e mais especificamente com o ministério do Espírito Santo, quando ele é derramado em Atos 2. Isso é muito importante. Tem gente que fala assim, não, mas Jesus é desde o início. João fala isso, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é desde o início, mas quando ele veio, ele começou o seu ministério para os judeus. Então, não dá para pegar muitas das coisas que Jesus coloca aqui e falar assim, é assim, tem que fazer isso. Irmãos, a exigência para a salvação é crer em Jesus. Essa é a exigência. Mas tem que arrepender dos pecados. Crer em Jesus e o arrependimento vem. Mas as pessoas colocam, se arrependa dos seus pecados e aí crê em Jesus. Como é que vai se arrepender? Irmãos, o arrependimento verdadeiro, genuíno, é somente pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz, ninguém diz Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então a primeira coisa é poder declarar, Jesus é o Senhor. E aí quando eu vejo, creio, reconheci que Ele é quem Ele é, aí sim vem o tempo de arrependimento. Por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu fui. Então, o caminho é esse. Então, quando nós formos ler aqui, precisamos ler que Jesus está falando para quem está debaixo da lei. E tem uma razão para tudo isso, ok? Então, nós vamos ler. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 1. Diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Até aí. Então veja bem, primeira coisa que eu creio que é muito importante definir aqui. Jesus viu as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Quem lê isso aqui de forma assim inadvertida, pensa assim, Jesus estava pregando para as multidões. Não é isso que o texto está dizendo. Diz que Jesus viu as multidões, subiu ao monte e se assentou e começou a ensinar a quem? Aos seus discípulos. Ele não estava ensinando as multidões, ele estava ensinando os seus discípulos. Porque uma leitura assim, dá a impressão de que Jesus estava falando às multidões. Não, porque essa mensagem de Jesus, irmãos, eram ensinamentos a respeito da lei. E eu vou mostrar isso para você. Primeira coisa é que Jesus usa o termo bem-aventurado. A nossa Bíblia usa o termo bem-aventurado, né? E bem-aventurado quer dizer abençoado, quer dizer bendito, quer dizer muito feliz.
E no original grego, irmãos, a palavra usada aqui para bem-aventurado é a palavra Macários. A palavra Macários. Macários com K, certo? Macários é um tipo de felicidade que ultrapassa as circunstâncias, que excede as circunstâncias. Então, o que Jesus está dizendo é isso, olha, é feliz de uma forma que excede as circunstâncias, ou seja, bem-aventurado. Então, toda vez que ele usa essa palavra bem-aventurado, ele está usando, no original grego, essa palavra Macários, ok? Que é uma felicidade além das circunstâncias. E aí ele começa a dizer, os humildes. E esses humildes, né, para cada termo desse, irmãos, tem um significado. Quando a gente estuda qualquer língua, toda tradução é uma interpretação. É muito difícil você fazer uma tradução literal, porque cada expressão ela tem o seu significado que é verbalizável. Nem sei se posso usar essa palavra verbalizável, nunca usei isso, se existe, mas enfim, você entendeu? E tem também a sua característica que não é verbal. Nós temos várias coisas disso. A gente fala uma coisa e naquela palavra já você sabe qual é o sentimento, você sabe tudo. Fulano falou assim, sabia, mas foi uma simples palavra. Se um estrangeiro ouvir e simplesmente pegar a tradução daquilo ali, ele não vai ter o sentimento que aquela palavra carrega. Ele não vai ter sentimento. Quer ver um exemplo? Assim, quando minha mãe mandou você ir embora. É uma coisa. Tudo bem. Mamãe mandou você dar o fora. Opa, é outra coisa. Mas não é ir embora? As duas coisas é ir embora, mas quando você fala, dá o fora daqui, já é uma outra coisa. Vai embora. Quando você fala dá o fora, você não tem um sentimento nisso aí. Então, se você simplesmente, não é melhor você ir embora? Isso aí está numa coisa branda. Dá o fora daqui, já é outra coisa. Então, isso tudo, cada palavra, irmãos, tem uma gama de sentimento. E se a gente não está lá, a gente não conhece, a gente não sabe qual é o sentimento que essa palavra carrega. Então, essa palavra humilde, que foi traduzida por humilde, né, humilde de espírito, não é bem o humilde que a gente entende. Porque até o nosso entendimento de humilde é errado. Porque a gente acha que humilde é pobre. Fulano é bem humilde. Não é assim que a gente fala? Não, fulano é bem humilde, bem humildezinho. Irmãos, humildade não é pobreza. A pessoa pode se vestir, se veste de forma humilde. Não, não tem nada de humilde. Se veste de forma pobre. Essa é a realidade. Mas a gente usa a palavra humilde, no português é chamada de eufemismo, para amenizar. Para não dizer, está vestido igual um pobre. Né? A gente se veste igual pobre. Aí, para ser educado, não, ele é bem humilde. Né? Para você não ficar ofendido, mas você deveria ficar ofendido. A verdade é essa. É que está dizendo que se veste igual um pobre. Um pé rapado. Né? Então, essa palavra humilde não quer significar o que a gente entende por humildade. Porque humildade não tem nada a ver com a roupa. Humildade não tem nada a ver com onde você mora. Nem quanto de dinheiro você tem no bolso. Humildade é algo dentro. Existem pessoas que são pobres, que moram muito mal, mas não aceitam nada que falam com ela. Em certos casos, irmãos, eu até me detenho a dar certos conselhos, sabe? Porque tem gente que não aceita. Então, como eu creio que os meus conselhos são muito importantes, tem hora que eu não dou. Aprendi isso. A não ser que a pessoa queira muito. Não, pastor, por favor, fala. Você quer ouvir mesmo? Você não vai ficar com raiva de mim, não, se eu falar? Tem muita gente assim. Então, essa humildade, na verdade, é interna.
Quando Jesus fala aqui, bem-aventurados humildes, por quê? Humildes de espírito, não é empobrecido de espírito, não. É lá dentro, porque deles é o reino dos céus. E por que Jesus está falando isso, irmãos? Ele está falando isso porque na lei, olha o que os judeus criam. Olha essa frase aqui. Quem cumpre a lei com exatidão é rico no Altíssimo. Isso era o que eles criam. Quem cumpre a lei com exatidão é rico no Altíssimo. Mas, espera aí, quem além disso, olha só, quem além disso observa literalmente a halacha, ou halachá. O que era a halacha ou halachá? Era uma série de escritos da tradição judaica, dos rabinos, dos pais, que era passado de geração a geração. Então, além da lei de Deus, eles tinham lá os escritos dos pais, lá para passar de geração a geração. Aí eles falavam, quem obedece literalmente, observa literalmente a halacha, é mais rico ainda. Então, como você diz, olha, se você cumprir o mandamento de Deus, ok, você vai ser abençoado. Mas se você cumprir aquilo que os pais escreveram, você vai ser mais ainda. Gente, o que é isso? É você colocar a tradição dos homens acima ainda do que Deus estabeleceu. Foi por isso que Jesus começou a ensinar a lei. Ele falou assim, olha, vocês invalidam a lei de Deus por causa da tradição dos homens. Então Jesus começa a colocar a lei de Deus como ela realmente deve ser. E aí a coisa vai esquentar. Porque os judeus se gabavam de, não, nós não fazemos somente o que é mandado. Nós fazemos mais. Por isso que Jesus fala lá, quando você fizer tudo, você é servo inútil, você só fez o que é mandado. Aí os judeus falam assim, não, nós fazemos mais. Deus colocou 10, a gente quer fazer mais, a gente vai botar mais, porque a gente vai fazer mais. A resposta que eles deram para Deus lá no Sinai, quando Deus falou assim, olha, eu quero fazer uma aliança com vocês, ele falou assim, tudo que o Senhor mandar, nós vamos fazer. Irmãos, não foi uma resposta humilde, foi uma resposta arrogante. Pode mandar que a gente é capaz. Pode mandar que a gente consegue cumprir. E aí naquele dia foram 3.000 que morreram. Por quê? Logo no primeiro dia, eles violaram lá o mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Eles construíram o bezerro. Então Jesus começa a ensinar. Aí tem várias outras bem-aventuranças, mas vamos lá, vamos seguir. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Você aqui percebe que Jesus não está ensinando às multidões, Jesus está ensinando aos discípulos, que as multidões não sabiam nada ainda. Por que Jesus estaria falando isso para as multidões? Ele estava ensinando os discípulos. E cada uma dessas bem-aventuranças, irmãos, elas vão ter conexão com a justiça. Só que Jesus ainda não chegou no ponto principal. Ele está chegando lá, ele não chegou no ponto principal. Olha, ele vai chegar aqui para baixo, que é a questão da justiça. E a questão da justiça mexe com os brios dos judeus, porque eles se achavam muito justos. Só que não era. E tem muito crente hoje também que se acha muito justo, que acha... Agora, olha que coisa interessante. A pessoa acha que é capaz de cumprir a lei de Deus. Ela não respeita nem o sinal vermelho. Como é que vai cumprir a lei de Deus? Não respeita nem o sinal vermelho. Irmãos, nós transgredimos as leis dos homens todos os dias. Não estou falando nem da lei de Deus. Todos os dias. A gente coloca o carro na calçada, não pode colocar. Isso é tolerável, mas é contra a lei. Você tem que arrumar um lugar que possa se estacionar. Deveria ter um estacionamento. Mas não tem estacionamento assim. Mas a lei não está preocupada com isso.
Tanto é que no horário em que a guarda trabalha, porque só trabalha no horário, né? Depois de certo horário não trabalha, coloca lá, você é multado. Aí passou das 6, você já foi para casa, você não recebe mais multa. Final de semana, que normalmente, dependendo do lugar, você não recebe multa. Mas nós transgredimos a lei o tempo todo. A lei era, olha, usa máscara. Quanta gente sem máscara? A lei é, usa álcool gel. Eu não vou usar esse negócio, não. Quanta gente? A lei é, honra os líderes, né? A Bíblia fala isso. Olha, as autoridades procedem de Deus. Quem obedece à autoridade está obedecendo a Deus. Aí xinga presidente, xinga governador, xinga... Você não concordar, você é livre para não concordar. Você tem direito de não concordar. Mas você, como crente, não tem direito de xingar. Não tem direito de xingar. O que eu mais vejo é crente xingando presidente, xingando governador, xingando todo mundo na internet. E aí depois vem falar que cumpre a lei de Deus. Como? Ah, mas esses políticos não interessam. Deus mantém ele com vida, Deus pode matar ele hoje, amanhã, Deus pode tirar a hora que quiser. Se está lá é porque Deus está permitindo que está lá. Não é verdade? Então essas coisas, o seu direito vai brigar na urna. Na urna você vota em outro. Você faz... Agora, você não tem direito de ser ofensivo. Você não tem direito. Se é crente... Não, eu sei que vai ter crente que vai me odiar por isso. Mas eu estou falando a verdade, é a Bíblia. Agora, quer discordar? Faz o que quiser, meu filho. Mas não venha para cá me dizendo que é crente. Jesus fala, olha, assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Olha o versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ele está falando para os discípulos. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, a ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, ao vosso Pai que está nos céus. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, tudo isso que eu estou dizendo para vocês tem um objetivo: glorificar o Pai que está no céu. Glorificar o Pai que está no céu. Por quê? Porque os homens vão ver as boas obras de vocês e vão glorificar a Deus. Mas o que tem acontecido hoje? Os homens têm visto as más obras e têm blasfemado contra Deus. O que eu acho mais interessante, irmãos, é que aqueles que são tão apegados à lei, que estão esbravejando e declarando lei para todo lado, espalhando condenação, dizendo, exigindo das pessoas sacrifícios, esses são os que mais trazem desonra ao coração e à pessoa de Deus. Porque todo dia a gente vê assim, escândalo, é isso, mau testemunho de gente falando assim, esse pastor aí é o diabo. Eu moro lá perto da casa dele, eu moro lá no prédio dele, eu vejo as coisas que ele faz. Ou seja, eu não estou vendo as boas obras, eu estou vendo, na verdade, mais obras, e eu não estou glorificando a Deus, mas estou blasfemando contra Deus. Mas não é só pastor não, irmãos, é crente também no comum. É isso aí, ó, sai com a Bíblia debaixo do braço, mas vai ver o que ele faz lá na casa dele. Vai ver as músicas que rolam lá na casa dele. Vai ver a festinha, ó o casamento. É crente, mas no casamento da filha dele, olha, foi funk a noite toda. É só pancadão, e é bebida, e é isso, aquilo, outro. Ah, é porque os parentes dele não é crente, então não vai ter festa. Não vai ter festa. Ou faz as festas do meu jeito, ou então não vai ter festa.
vai casar no cartório, tchau, Deus abençoe, todo mundo casado, vai embora para sua casa, o pastor orou e pronto, foi, acabou. Irmão, essa desculpa de que a gente faz festa porque vai vir parente, eu tenho que botar cerveja, problema, a casa é de quem? É do seu parente ou a casa é sua? Ah, o meu primo lá, ele fuma, aí eu tenho uns isqueiros aqui, uns cinzeiros aqui para ele fumar. A casa é de quem? Se ele quer fumar, vai fumar lá na rua. Agora, você que manda na sua casa. Ah, porque fica chato. Chato nada. Você vai na casa dos outros, tem que comer aquilo que te oferecem. Você vai na casa dos outros, tem que fazer aquilo que te deixam fazer. E quem não concorda com isso, meu filho, não é digno de ir na sua casa. Não é verdade? Eu não tenho nem prazer. Ah, o cara chega aqui, mexe tudo, faz tudo. Ué, mas que história é essa? Está na casa dele? Até quando as pessoas falam, ó, fica à vontade, tem um limite isso, irmãos. Não é verdade? Ah, fica à vontade, assim, claro, tá. Mas não é para eu. Fica à vontade, esse jeito está lá deitado na sua cama. Ué, cadê? Ué, está deitado lá na minha cama? Não era para ficar tão à vontade assim. Irmãos? Então a verdade é essa, sabe? Agora, Jesus fala para os discípulos, vocês são o sal da terra. Agora, se o sal perder o sabor, como é que vai restaurar? Eu tenho visto nessa pandemia muito sal perdendo sabor. Muita gente perdendo sabor. Ontem eu recebi quer dizer, eu vi, né? Foi ontem? Acho que foi ontem, ou antes de ontem, não lembro. No Twitter do município do Rio de Janeiro, uma comunicação dizendo que, desde o início da pandemia, tinha sido a primeira vez que não tinha ninguém internado de Covid. Glória a Deus por isso. Ninguém internado de Covid. Apesar das pessoas continuarem fazendo festa clandestina, fazendo essas coisas todas aí, apesar disso, não tinha ninguém internado. Irmãos, quanta gente aproveitou a pandemia para sumir da igreja? Aproveitou a pandemia para sumir da igreja. Está tudo certo. Só não coloca a culpa no pastor. Ninguém é obrigado a ir para a igreja. Não quer ir, não vai. Nem coloca a culpa na pandemia, porque não é pandemia. Agora, a verdade é que tem muito sal que perdeu o sabor aí nessa pandemia. E a pergunta de Jesus é, como é que vai restaurar o sabor? A nossa luz tem que brilhar, irmãos. A nossa luz tem que brilhar. E aí Jesus diz, olha, versículo 17, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e em assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Jesus ainda está falando da lei. Eu não vim revogar a lei. O ministério dele era na lei. Ele estava falando para os judeus. Eu vim cumprir a lei. É interessante isso. Pastor, como é que... Irmãos, eu estou totalmente à vontade com isso. Sabe por quê? Porque a lei, ela não é requisito para a minha salvação, mas a lei de Deus é santa. E é algo digno de ser vivido. Paulo deixa muito claro isso. Não, eu tenho consciência da lei. Porque nós já recebemos consciência daquilo que é certo e que é errado. Agora, a escolha é nossa. Se alguém pensa, eu estou na graça, posso fazer o que eu quiser, não importa, eu posso ir para lá e para cá, querido, você não entendeu nada. Eu não faço porque Deus vai me condenar, não. Eu não faço porque
eu sou extremamente agradecido pelo que Deus fez. Então, eu quero de todo jeito procurar um jeito de estar em conformidade com aquilo que Ele quer. Mas não é para ser salvo, não. Porque se eu fizer isso, eu vou perder minha salvação. Se eu fizer isso, não. Se eu não for na igreja, eu vou perder minha salvação. Não é isso não, irmãos. Quem vem para a igreja pensando que vai perder a salvação, está perdido. Vou na igreja lá, porque senão eu perco a salvação. Quem te disse isso? Quem te ensinou isso? Pastor, mas eu estou falando assim, então ninguém vai na igreja. Então, meu filho, se a pessoa só vai na igreja por medo do inferno, então está fazendo o quê? Agora, eu não vou mentir para você dizendo que se você não vier para a igreja vai perder a salvação. Não vou mentir para você não vou contar a história para você não. Porque a salvação não está vinculada a você vir ao templo. Mas uma coisa eu sei, que quando Jesus entra no coração, você quer vir ao templo. Você quer vir à igreja, você quer trabalhar na obra. Quando fala assim, poxa, vamos fazer um trabalho ali, vamos fazer um trabalho missionário, você quer ir, sabe? Você fica triste quando você não pode ir. Poxa, eu vou ter que trabalhar nesse dia, eu não vou poder ir. Poxa, mas a gente vai lá, vou subir o morro, vamos pregar. Poxa, não vai dar para mim. Aí você fica, como é que foi? Como é que foi lá? Como é que foi? Você quer saber? Por quê? Porque o seu coração, eu falei isso na semana agora, né? O andar no Espírito, o seu coração tende para as coisas de Deus. Você quer as coisas de Deus. Mesmo que você seja forçado a ficar em casa, como a gente foi forçado a ficar em casa, você quer ver as coisas de Deus, você quer ver os irmãos. Você, poxa, como é que é o culto aí? Mas tem gente que nem assistir culto assiste. Então o problema, irmãos, é que é disso aqui, ó. Nós não pregamos lei, mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, isso aqui para nós não é nada. Não é nada. Eu quero isso aqui, eu quero fazer isso aqui. Eu tenho desejo de fazer. Então Jesus fala, não pense que eu vim revogar a lei, não, vai se cumprir tudo. Agora, Ele veio cumprir a lei. Ele cumpriu a lei em si mesmo. Ele cumpriu a lei. Olha o versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça, olha aí que agora a chapa vai esquentar, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo, esse sem motivo está entre aspas aí, é porque é acréscimo mesmo, nas versões mais antigas não tem esse sem motivo. Só é todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno. Em algumas Bíblias tem a palavra raca, né, ou racá, que essa palavra, ela vem o original dela é de reca, que dá origem a requim, que era usada pelos judeus, no tempo dos juízes, e significa a pessoa mau caráter, né, a pessoa leviana. Isso é o que significa essa palavra. E ela era sempre usada em conjunto com a palavra que os rabinos gostavam muito de usar, que é Nabal. Você conhece essa palavra, Nabal. Nabal é aquele marido mesmo de Abigail, que era, o nome dele significava nécio, tolo. Então essa palavra raca era muito utilizada com Nabal. E Jesus está dizendo, olha, se você chamar, eles ensinam, os fariseus ensinam, né? Não matarás. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Tem gente que acha que precisa só cometer um assassinato para pecar. Não é tão simples assim. Se você chamar o seu irmão de tolo, você já é réu do inferno, pela lei de Deus. Eu fico pensando no rosto dos discípulos ali, quando ouviram isso, assim, então agora o que vai ser? Como é que nós vamos fazer isso? Quem nunca chamou o outro de tolo? Até de coisa pior. É por isso que eu estou falando, irmãos.
Fica xingando um, xingando o outro, xinga presidente, xinga governador, xinga não sei o quê, xinga todo mundo na internet. Cuidado com isso. Tolo. Tem gente que pensa que pecar... Eu não adultero, eu não fumo, eu não bebo, penso que é só isso. Mas é isso aqui, irmãos. Esse é o espírito da lei. Essa é a lei de Deus, que os judeus invalidavam com os mandamentozinhos amenizados deles. Não, mas se você der uma oferta, aí está tudo certo. Não, mas se você fizer isso, aí vai... Não tem nada disso. Não é só matar, não é só esfaquear, não. É xingar. E às vezes a gente não xinga nem com palavras, a gente xinga só na cabeça. Não é verdade? Tem gente que para evitar está rindo assim, está se xingando. Sem vergonha, safado. Você não presta. Está xingando só na cabeça. Mas isso também conta pela lei. Então, para todos aqueles que acham, né, que, assim como o povo de Israel, pode mandar que eu cumpro. Cumpre nada. Não cumpre nada. Aí, Jesus começa a ensinar a respeito do perdão. Olha aí, versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Esse alguma coisa tem contra ti, irmãos? Tem gente que acha assim, que está incluído nisso também aquilo que as pessoas imaginam. Porque tem gente que tem coisas contra nós que não são baseadas na verdade. Você não fez nada com a pessoa, só que a pessoa tem alguma coisa contra você. Quando eu era adolescente, tinha uma pessoa que tinha alguma coisa contra mim. Toda a reunião ele fala assim, eu tenho um negócio contra o Nilson, sendo que eu nunca fiz nada contra ele. Mas a coisa que ele tinha contra mim, eu não posso nem citar aqui para vocês, porque era na cabeça dele. Era ele que tinha um problema. Então, não é disso que a Bíblia está falando. O teu irmão tiver alguma coisa... Porque se a gente fala assim, fulano está chateado. Você nem viu fulano. Você nem viu fulano, nem falou com fulano. Fulano está chateado contigo. Mas chateado comigo? Aí fala assim, Deus, eu não posso lá, porque a Bíblia diz que se eu sei que meu irmão tem alguma coisa contra você... Irmãos, quando alguém tem alguma coisa contra que você realmente fez... Olha, você fez isso. Ele tem algo contra. Já viu que muitas das coisas que as pessoas têm contra, assim, eles não falam? Sabe por quê? Porque não faz sentido, não tem lógica. Porque se fizesse sentido, ele falava, você fez isso, fez aquilo outro. Aí, como não faz sentido, é só na cabeça dele, é só no mundo fantástico de Bob dele, ele começa ele te evita, ele fala mal de você para os outros, é aquilo outro, ele não aparece na sua frente, porque se aparecer na sua frente, você perguntar, mas vem cá, o que é? É que você é muito metido, é que você... Aí você, já entendi, não é nada. Que aquele negócio que você falou lá, não sei aonde, com não sei quem, com não sei o que lá, eu não gostei, mas nem foi de você. Mas eu não gostei. Aí começa a inventar uma história. Então isso não se aplica aqui. Porque na vida vai ter muita gente que vai ter coisas contra nós que nós nem imaginamos. Só que isso não impede a bênção de Deus na minha vida, não. E nem me impede de ofertar a casa de Deus. Porque nós não somos responsáveis por aquilo que as pessoas imaginam. Eu só sou responsável por aquilo que eu faço, não pelo que os outros imaginam. E tem gente que pensa isso. Ele deve estar. Esse ele deve estar, irmãos, é a sua imaginação. Ou você viu ele fazer, ou você ouviu ele falar, ou então não existe. É você, ele deve ter feito isso. Eu tenho uma cara assim muito diferente. As pessoas às vezes olham e ficam tentando imaginar o que eu estou pensando. Desde a infância. As pessoas se incomodam muito com... Já ouvi isso várias vezes. O Nilson fica com essa cara assim, a gente não sabe o que ele está pensando. Mas eu vou te dizer, o que importa o que eu estou pensando? Não é verdade? Não importa. Não importa o que eu estou pensando. O que eu estou pensando só importa para mim. Mas tem muita gente que se incomoda com isso. Tem muita gente assim, o pastor olhou para mim assim. Irmãos, às vezes, eu estou pregando aqui, tem os irmãos aqui.
Às vezes eu estou olhando, não estou vendo nada, irmãos. Eu estou ligado aqui na minha mensagem aqui, eu estou nem... às vezes eu falo uma coisa, aí, puxa, ele falou aquilo que eu estava olhando para mim. Eu falei, olha, foi coincidência, eu virei a cabeça para o lado naquela hora, eu não estou pensando em nada de você, porque ele sabia, eu sabia o quê, cara? Eu nem te vi a semana inteira, como é que eu vou saber alguma coisa? Mas tem gente que se valoriza muito, né? O pastor ficou pensando em mim a semana inteira, para falar comigo aquilo ali. Eu falei assim, cara, olha, eu tenho tanta coisa para pensar, tenho tanta coisa para pensar, eu não fiquei pensando em você a semana inteira, eu orei por você, mas não pensei em você, eu tenho que te falar isso, não fica triste não, mas eu não pensei em você a semana inteira não, eu às vezes nem pensei em Simone a semana inteira, gente, ela não vai brigar comigo isso não, eu vejo ela a semana inteira, mas não quer dizer que todos os momentos eu estou pensando em Simone, aí eu estou na rua, Simone, eu não estou assim, Então, se eu não estou fazendo isso nem com a minha esposa, saiba que eu não estou fazendo isso com mais ninguém. Bom, então veja bem, se você for lembrar, deixa ali a oferta, mas Jesus é bem estratégico, né? Deixa ali a oferta. Não volta para casa com a tua oferta não, porque se voltar pode perder a oferta no meio do caminho, né? Então deixa ali a oferta, vai lá, conserta e depois você... apresenta ali a sua oferta. Ele conhece, ele sabe. Bom, versículo 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial da justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O que está falando aqui? Está falando de dívida, irmãos. Porque a dívida naquela época gerava escravidão e prisão. Graças a Deus hoje ninguém é preso por dívida, porque senão não ia ter cadeia para prender todo mundo. A verdade é essa, né? Ninguém é preso, mas naquela época dava prisão e até escravidão. Então Jesus fala assim, olha, tenta resolver quando você está no caminho ainda, não deixa chegar lá na frente do juiz não. Implora ele ali, fala assim, poxa, vamos conversar aqui, vamos ver de uma outra forma, como é que eu posso pagar isso? Porque é interessante, irmão, sabe o que é? Aí fala de humildade. Tem gente que está devendo e mesmo assim não é humilde. Está devendo e mesmo assim não se humilha. Já viu isso? Você vai cobrar, a pessoa está te devendo um tempão e o cara ainda quer crescer para cima de você? Poxa, meu irmão, está fazendo isso comigo? Eu já falei. Cara, você tem que calar a boca, abaixar a cabeça e pedir desculpa, porque você não tem o dinheiro para pagar. É isso que tem que fazer. Não é crescer para a pessoa, não, como se a pessoa estivesse errada. Errado é você que não pagou. Verdade é essa, irmãos. Errado é quem não paga, não é quem cobra, não. Aí a gente fica até com vergonha. Não vou cobrar. Parente, é a pior coisa. Não empreste dinheiro para parente. Tá? Ué, pastor, não me emprestar. Não. Se você quer ajudar alguém, dá o dinheiro. Fulano está precisando, vou te dar. Acabou. Agora esse negócio, não, antes do Natal, antes do Natal eu te pago, paga nada, rapaz. Aí depois, sabe o que você vai fazer quando você for cobrar lá no dia 23? Ela vai dizer, tu acha que eu vou deixar de fazer a ceia para minha família, para te pagar? Aí como é que você vai ficar? Você vai ficar com muita raiva, vai estragar o seu Natal, entendeu? Então é melhor falar assim, fulano, eu não posso te dar, porque esse dinheiro eu vou precisar, eu vou usar, não dá. Ele vai ficar chateado ali, e fala assim, poxa, mas tu também, mas depois ele volta, é sem vergonha. Ele volta a pedir de novo, entendeu? Não esquenta não vai ficar brigado para sempre não. A verdade é essa, irmãos. Então o errado é quem não paga, não é quem cobra não. Mas às vezes a gente, porque tem coração bom, fica até, poxa, mas vou chegar lá para cobrar, e fulano vai ficar aborrecido. Que fique, vai ficar aborrecido. Tem que ficar aborrecido não, tem que abaixar a cabeça e falar, me desculpa, eu não estou com condição, mas eu estou vendo, eu vou arrumar um jeito, eu só tenho isso aqui, mas eu vou arrumar outra parte. É isso que tem que fazer, irmãos. E é isso que Jesus está falando. Mas você acha que era diferente na época de Jesus? Não. Também a mesma coisa quando era ser cobrado, o cara ainda queria crescer. Aí o cara assim, vou te levar para o tribunal. Tu vai ver só. Versículo 27. Ouviste o que foi dito?
Não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz pecar, ou a esquerda, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Essa é a lei de Deus. Você já viu? Se o povo fosse sério, é por isso que eu falo, irmãos, viva na graça. Jesus Cristo veio e deu a graça para nós. Viva na graça. Não entra por essa de que vai cumprir a lei, não. Por que não vai? Olha, a igreja deveria ser um hospital de amputados, de gente amputada. Gente sem olho, gente sem língua, né? Maneta, muita coisa. Gente sem orelha, porque vive emprestando o ouvido para os outros. Irmãos, mas não é, irmãos. Então não vem com essa história de que, eu cumpro a lei, eu botei lá na minha casa um quadro dos 10 mandamentos, porque é isso aí que tem que cumprir. É mesmo? Corta a sua mão. Porque se você arranca o teu olho, porque se você, pastor, eu nunca olhei para uma outra mulher que não fosse a minha esposa. Cadê sua esposa? Está aqui, né? Está falando isso porque ela está aqui. Nem a esposa acredita nisso, irmãos. Nem a esposa. Mas aqui está falando olhar para uma mulher com intenção má, mas vale para os homens também, tá? Não é só para a mulher, não, porque Jesus falou mulher, porque ele estava falando ali para uma plateia exclusivamente masculina. Mas vale para as mulheres também. Essa é a lei, irmãos. Não dá para cumprir. Por quê? Porque, querendo ou não querendo, você já fez isso. E tem uns que até têm o costume de fazer isso sempre. Né? Tem crente que tem a unção do ventilador. Já viu isso? Conhece a unção do ventilador? Não? Fica assim, ó. Só ventilando. Vai lá e para cá, vem lá e vem cá. Vem lá, o tempo todo. Irmãos, por isso que Jesus veio com a graça. Por quê? Porque Deus olhou e não viu um justo sequer. Nenhum. Mas tem gente que se gaba. Dito. Também foi dito, versículo 31, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Isso é uma tradição dos judeus que falavam. Eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Já viu hoje? A incompatibilidade de gêneros. Quer dizer, hoje em dia a gente não sabe nem mais os gêneros, né? Porque é tanto gênero aí que a gente não sabe. Não deu certo porque ela é muito diferente de mim. Graças a Deus, né? Já pensou se ela fosse igualzinha a você? Isso é estranho. Mas, não, irmãos, isso não existe. É como uma pessoa que vai na loja, pega o produto, calça o produto, veste o produto, vai, experimenta, vai, faz aquele negócio, aí chega em casa, mas não era isso. Devia ter uma lei, fala assim, não pode devolver. Você foi na loja, cara, você experimentou, você viu, pegou na mão, como é que em casa você chega e muda de ideia? Foi filmar na câmera de segurança aqui, olha, entrou no provador, testou, fez, aconteceu, comprou. Aí chega em casa, mas não era isso, alguma coisa não ficou bom desde lá. Não foi em casa que não ficou bom desde lá. Mas é a mesma coisa, casamento. Namora, tem gente que namora, briga com a família por causa de namorado, briga com a família por causa de... Aí no namoro, o namorado já dá uma sacudidela, pega no braço e aperta, faz não sei o quê. Já viu. Mas casa assim mesmo. Aí depois, no casamento, ele dá
com o lado esquerdo do outro lado da mão, porque você sabia, você viu, por que casou? Por que casou? Irmãos, as pessoas conseguem fingir por um período curto, mas se você passar um pouquinho mais de tempo, você vê como é que a pessoa é. A menina em casa xinga pai, xinga a mãe. Se você viu sua namorada xingando o pai, xingando a mãe, sai fora dela. Ah, mas por quê? Você não respeita o pai, a mãe vai te respeitar? Como é que você vai acreditar nisso? Ela vai querer dar na sua cara. Mas tem gente que não percebe isso. Não, é porque os pais dela são muito chatos. E você vai ser muito legal. Você não vai ser chato, não. Então essas coisas, irmãos, aí dá essa chuva de divórcio. Tem gente que casa pensando assim, eu estou cansado. Aqui em casa, meu pai é só regra. Tem que chegar na tal hora, tem que fazer isso. Toda hora fica perguntando, onde é que você foi? Com quem que você estava? Eu tenho minha liberdade, eu quero minha liberdade. E vai casar para isso? Casar não dá liberdade a ninguém, não, irmãos. Casar é um compromisso, não é liberdade. Liberdade, sabe o que é? Paga a sua comida, paga sua casa, paga as suas contas, isso é liberdade. Quando você estiver pagando tudo isso, você não precisa casar para isso, você vai e paga. Não quero ficar nas ordens do meu pai aqui, eu quero fazer do jeito que eu quero. Pague suas contas e vá lá viver a sua vida. Agora, aqueles que pensam que casam para a liberdade estão equivocados, vão ter problema. Porque vai chegar lá e vai querer liberdade, e aí vem essa chuva de adultério. Por que tem adultério, irmãos? Olha antes. E não vem com esse negócio de amostra grátis, não tem amostra grátis antes, não. Mas conheça a pessoa, sabe por quê? Porque não é sexo que vai deixar o casamento durar, não, irmãos. Mas é o caráter, é a personalidade da pessoa que você vai conviver. Porque para aqueles que não sabem, muitas vezes, em muitas situações, não haverá sexo. Por quê? Porque tem doença, tem problema, tem desencontro, tudo isso acontece. Mas aí a pessoa vai e casa por essa razão, está errado. Vai dar errado, você tem que conhecer a personalidade da pessoa, conhecer o caráter da pessoa, se realmente a pessoa vale a pena, porque depois é isso que vai restar. E aí vem essa chuva de adultério. Agora, por que disso? Irmãos, quantas pessoas eu casei, já perdi a conta. Lá em casa tinha bolos assim, de folhas de casamento. Bolos e bolos. Graças a Deus não foram muitos, mas alguns daqueles se separaram. E eu, na verdade, ficava pensando, porque alguns daqueles que se separaram, na hora que eu estava fazendo o casamento, eu já via que isso não vai dar certo. Mas quem sou eu para falar? Daqueles que se separaram, alguns chegaram para mim no gabinete, quando eu perguntei, vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não, a gente já sabe tudo. Então tá bom, então Deus abençoe. Mas eu sabia que não ia dar certo. Mas as pessoas não escutam, não ouvem, elas querem fazer o que querem fazer. Mas está errado aqui, se não for por relações sexuais ilícitas, está errado, essa é a lei. Quer viver pela lei? Pastor, mas graças a Deus não estamos na graça, né? O senhor prega a graça. Agora que é a graça, né? Eu antes não queria, mas agora quer. Só para aquilo que é conveniente. Não é assim. As coisas de Deus não são assim.